Polícia Federal realiza a 52ª fase da Operação Lava Jato e apura fraudes cometidas em subsidiárias da Petrobras. Não se mostra possível nem conveniente impedir que as autoridades policiais lancem mão desse qualificado instrumento de persecução penal. Quando a gente fala de igualdade, não é só ocupar os mesmos espaços, mas é ter direito às mesmas oportunidades, aos mesmos cargos, às mesmas faixas salariais. Os ministros consideraram que cabe ao STJ determinar os elementos da competência originária da Corte para o julgamento de ações penais. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a 52ª fase da Lava Jato. É a Operação Greenwich, que cumpre mandados no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Os policiais investigam crimes contra subsidiárias da Petrobras a pedido do Ministério Público do Paraná. Nós vamos conversar agora com o repórter Gabriel Seafrei, que vai nos passar outras informações a respeito deste caso. Boa tarde, Gabriel. Oi, Cadu, boa tarde para você, boa tarde a todos. Na 52ª fase da Operação Lava Jato, a polícia cumpriu 9 mandados judiciais de busca e apreensão, 1 de prisão temporária e 1 de prisão preventiva em no Rio de Janeiro e também em Pernambuco. A suspeita neste caso é de direcionamento de obras da Petrobras ao grupo Odebrecht e também repasse de recursos a funcionários da empresa. Os pagamentos teriam acontecido aqui no Brasil e também no exterior. As fraudes teriam acontecido principalmente em subsidiárias da Petrobras, como a Petrobras Química. Os envolvidos podem responder por crimes financeiros, lavagem de ativos e corrupção. Cadu. Gabriel, uma outra pergunta. A Polícia Federal cumpre mandatos de prisão contra 15 pessoas em outra operação da Polícia Federal, desta vez em um caso que é referente a acusações sobre o chamado Rodoanel, não é isso? É isso mesmo, viu, Cadu? A polícia também realizou na manhã desta quinta-feira a Operação Pedra no Caminho. A suspeita neste caso é de sobrepreço nas obras do Rodoanel, o anel rodoviário do estado de São Paulo. Foram cumpridos 51 mandados de busca e apreensão no Espírito Santo e São Paulo. 15 pessoas também foram presas. Uma delas é o ex-diretor-presidente da Dersa, a estatal que toma conta ou gere as rodovias em todo o estado. O nome dele é Laurence Casagrande. As investigações que resultaram na operação de hoje começaram em 2016. Rafaela. Obrigada, Gabriel. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que delegados de polícia podem firmar acordo de colaboração premiada sem a necessidade de aval do Ministério Público. Por maioria, os ministros mantiveram o poder de delegado da polícia fechar acordos de delação premiada. O julgamento, que começou em dezembro do ano passado, foi concluído na tarde desta quarta-feira. Ao votar a favor de a autoridade policial usar esse tipo de instrumento, a ministra Carmen Lúcia ressaltou a importância do trabalho integrado da polícia e do Ministério Público. Se não houver a colaboração das instituições para que o Poder Judiciário possa agir de maneira eficiente, pode-se ter a frustração total da possibilidade da punição pelo Estado. Os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello também consideraram que não há inconstitucionalidade nessa autorização. Penso que não se mostra possível nem conveniente impedir que as autoridades policiais lancem mão desse qualificado instrumento de persecução penal. A formalização de acordo de colaboração premiada por delegado de polícia, a meu ver, não viola a Constituição. O plenário decidiu ainda que o Ministério Público pode participar das negociações, mas o parecer do MP não é vinculante, ou seja, não é condição para a homologação de acordos feitos pela polícia. E também na sessão dessa quarta-feira, os ministros começaram a avaliar se emissoras de televisão podem exibir programas que satirizam ou ridicularizam candidatos nos 3 meses antes das eleições. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, disse que proibir esses formatos viola a liberdade de expressão. Se trata de insuportável e ofensiva interferência do Estado no âmbito das liberdades individuais e políticas. O funcionamento eficaz da democracia representativa exige absoluto respeito à ampla liberdade de expressão. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa.
Os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli seguiram o relator. O julgamento dessa ação será retomado na sessão de hoje, com voto do ministro Luiz Fux. E agora vamos ver a pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal. Servidor público é o primeiro tema da pauta da sessão plenária desta quinta-feira, com um único processo. Uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade sobre o dispositivo que autorizou a criação de entidade fechada de previdência complementar de servidores públicos civis, incluindo magistrados. Separação de poderes e federação é o segundo tema do dia, com 2 processos. 2 ações diretas de inconstitucionalidade contra a legislação do Rio Grande do Sul, que reajustou os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado. Controle de constitucionalidade é o tema que fecha o dia e a semana, com uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 9.882, de 99, que regulamenta a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, participou nesta quinta-feira de um congresso em Brasília sobre direito eleitoral. A ministra Carmen Lúcia fez a abertura do segundo dia do evento com o painel Democracia, Participação Popular e Partidos Políticos. Ao falar para os participantes do evento, a ministra destacou a importância da existência e dos 30 anos da Constituição Federal. Ressaltou ainda as dificuldades enfrentadas pela política brasileira. Um dos pontos de destaque da palestra foi a participação popular na política do país. O momento brasileiro é grave, sim, mas a democracia brasileira está posta como princípio constitucional maior, que nós temos não que lutar por uma Constituição que inclua a democracia, nós temos que lutar para que a Constituição brasileira, que em 5 de outubro completa 30 anos de vigência, seja respeitada por todos nós, mas que todos nós cobremos respeito permanentemente. Porque a Constituição é isto, uma lei. Uma lei que não pode ser, como já foi em outras ocasiões no Brasil, apenas uma lei que você guarda na prateleira. Ela vira a vida de cada um de nós. Mas para virar a vida, é preciso que cada um de nós tenha como compromisso de vida fazê-la valer. O evento, organizado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, é aberto ao público e conta com a participação de representantes do Tribunal Superior Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e de advogados. Entre os temas abordados estão a participação feminina na política, a lei da ficha limpa, o abuso de poder e cidadania. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Plataforma Nacional sobre Igualdade de Gênero mapeia as ações que promovem o empoderamento feminino. Quando a gente fala de igualdade, não é só ocupar os mesmos espaços, mas é ter direito às mesmas oportunidades, aos mesmos cargos, às mesmas faixas salariais. Uma plataforma nacional sobre igualdade de gênero para mapear as ações que promovem o empoderamento feminino. Pois é, Cadu, é a plataforma UNA, desenvolvida após projeto de um grupo de procuradoras do estado de Goiás, que luta contra o machismo no Poder Judiciário. A plataforma UNA é um mapa estratégico. Nela, mulheres podem encontrar iniciativas que promovem a igualdade de gênero no país, enfrentamento à violência, melhores condições de trabalho e equidade para a população LGBT. Ele é um ecossistema vivo, que ele começa com 388 iniciativas e a nossa expectativa é que ele seja cada vez mais representativo do que de fato é o ecossistema, porque a plataforma é apenas uma fotografia desse ecossistema que já existe, que está aí. Hoje, as mulheres representam mais de 50% da população brasileira, segundo o IBGE. Mas a violência contra elas ainda preocupa. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país com maior índice de feminicídios.
A plataforma também foi pensada para promover formas de transformar essa realidade. A gente faz esse trabalho para tentar, como uma filosofia da ONU, alcançar o país 50-50. A gente quer ter um pouco mais de igualdade nesse ambiente. Quando a gente fala de igualdade, não é só ocupar os mesmos espaços, mas é ter direito às mesmas oportunidades, aos mesmos cargos, às mesmas faixas salariais que os homens possuem hoje. A UNA integra ainda ações públicas, privadas e estudos de grandes universidades. Se eu quero fazer uma campanha, eu posso beber dessa fonte para entender com quem eu vou me unir, com quem eu vou conversar, como que a gente vai construir a campanha. Eu também posso fazer o contrário, tendo algumas informações, eu posso divulgar para todo este ecossistema, venha olhar o que estamos lançando, venha fazer parte, seja convocado. Agora, como é uma iniciativa que está nascendo, como vai funcionar a governança, como exatamente a gente vai trabalhar isso, como que a gente vai fomentar essas novas iniciativas que bebem dessa fonte, isso tudo ainda está em construção. Mas a gente vê inúmeras, infinitas possibilidades. O projeto é de um grupo de procuradoras do estado de Goiás. A ideia era promover ações contra o machismo e reflexões no poder judiciário. Apesar da mulher, hoje, em comparação às décadas passadas, estar mais presente no mercado de trabalho, quando chega realmente nos espaços de decisão, onde você tem ainda, sim, uma desigualdade muito grande. Acho que esse é o desafio contemporâneo, para as mulheres em diversas áreas. Olívia é militante do movimento de mulheres negras. Desbrava um país em que a maioria dos representantes políticos é formada por homens brancos. Luta para que essa realidade mude. O Brasil está muito atrasado no que diz respeito à agenda do empoderamento político das mulheres e, portanto, nós temos que forçar a porta. Eu, particularmente, nessa condição de mulher negra, que vem da periferia de uma cidade como Salvador, já enfrentei e enfrento muitos desafios. Não é fácil, porque o espaço de poder político é masculino, branco e geralmente rico. Então, se insurgir contra tudo isso, abrir um espaço para uma mulher negra de perfil popular, é muito difícil. O lançamento da plataforma UNA foi uma parceria entre a ONU Mulheres, Humanity Foundation e o Instituto CIA, membros do coletivo Mais Respeito. Levantamento do Conselho Nacional de Justiça revela que o número dos processos de feminicídio não solucionados no país aumentou. Em 2017, mais de 10.700 ações ficaram pendentes nos tribunais de justiça, quase o dobro do ano anterior. Segundo o CNJ, 10.786 processos ficaram sem solução no ano passado. Em 2016, foram 5.173 casos não resolvidos. Quase metade dos crimes sem punição corresponde a um único Tribunal de Justiça, o do Paraná. Em todo o Brasil, foram emitidas 4.829 sentenças relacionadas a feminicídio, contra 1.942 decisões em 2016. De acordo com o estudo que levou em conta informações prestadas pelos tribunais de justiça de todo o país, entre 2003 e 2013, o número de homicídios de mulheres subiu quase 9%. Mulheres negras com idade entre 18 e 30 anos são as principais vítimas. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada Marília Brambila, a quem mais uma vez eu agradeço pela presença aqui para falarmos a respeito desse tema. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, Rafa. Doutora, temos vários números aqui, eu vou começar com um, daqui a pouco eu acho que a Rafaela vai citar o outro referente a um outro aspecto dessa questão, extremamente triste, na verdade, 10.700 processos de feminicídio para a decisão da Justiça em 2017. É um número muito grande. A questão é a leitura que se pode fazer desses números. Isso significa que o crime contra a mulher ele se banalizou ou significa que há um processo de procura maior pela Justiça, inclusive dos poderes de investigação, e que fazem com que esse número, ele, em princípio, aumente?
Boa tarde a todos. É muito interessante que essa pesquisa tenha sido realizada pelo próprio CNJ, né, Cadu? E nós temos aí uma maior visibilidade dos processos de feminicídio. Antes de 2015, antes do feminicídio se tornar uma qualificadora do crime de homicídio, ele estava perdido no bolo dos homicídios. Né? Então, hoje, o que a gente consegue perceber? A gente consegue pontualmente, dentro dessa estatística do CNJ, a primeira especialmente voltada para o feminicídio, de que esses processos são visíveis. E é um problema social muito grave que precisa de resposta rápida da justiça. Agora, um dado muito triste, né? Porque em 2017, 10.786 processos. Em 2016, 5.173. Nós já constatamos o problema e agora o que fazer para reverter esse quadro? Nós precisamos de ações afirmativas que vão proteger não só essa mulher, mas como nós vimos na reportagem anterior, essas mulheres negras, essas mulheres de classe social menos favorecidas, né, Rafaela? Porque a gente conseguiu até nessa estatística perceber que a violência no Brasil não só contra a mulher, mas uma violência cultural, né, voltada à desproteção da classe menos favorecida. E a estatística mostrou isso. E o que a gente pode fazer? Dar ênfase às ações afirmativas, Rafaela. Tudo que for para proteger o indefeso, tudo que for para proteger a minoria, precisa do nosso apoio e do apoio do judiciário. Doutor, eu achei muito interessante um aspecto da sua resposta anterior, que eu gostaria de puxar um pouquinho mais, que é justamente a frieza dos números. Às vezes ela pode apontar apenas um número X de vítimas. Se fizermos um mapeamento e percebermos, primeiramente, em relação ao número de mulheres e as condições que esses crimes acontecem, nós temos mapas muito interessantes e importantes. Aqui uma outra questão também. Violência doméstica e familiar é a que mais leva processos à justiça. Acho que esse dado também é bastante significativo e pode levar a políticas públicas, inclusive. Sim, Cadu, é muito interessante que essa estatística trouxe que nós tivemos no ano de 2017 quase 1,5 milhão de processos que tramitaram em relação à violência doméstica. Há, sim, a partir da instauração e aplicação da Lei Maria da Penha, uma maior procura do Poder Judiciário. Tanto é que a gente já está numa segunda etapa de esclarecimento e aperfeiçoamento da rede de proteção. Então, já se passaram mais de 10 anos da Lei Maria da Penha e hoje a gente já está se aperfeiçoando. Acredito eu que a médio prazo nós teremos uma resposta aí numa queda de números, mas ainda é muito alarmante. Agora, conversávamos antes da participação ao vivo que esse debate é muito importante, né? Ao longo desses anos em que a Lei Maria da Penha entrou em vigor, agora em 2015 a Lei do Feminicídio, antes isso não era muito abordado e os números revelam realmente um cenário dramático, mas em relação ao debate é algo positivo? Sim, a violência que acontece dentro de casa contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, é aquela que está mais enraizada na sociedade, né? É aquela que as pessoas têm vergonha de transparecer. Então, é muito importante que nesse primeiro momento, como ação afirmativa, sim, o Estado venha interferir na proteção dessa mulher vítima e na proteção dos direitos das crianças e do adolescente e até mesmo do idoso. Então, a Constituição de 88 trouxe essa possibilidade dessa intervenção do Estado em prol desse vulnerável. Doutora, as novas gerações talvez não tenham conhecimento disso e muito se fala a respeito de se houve realmente avanços reais com a aplicação de leis como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Quem já está de cabelos brancos como eu, ainda se lembra, embora eu fosse criança, mas eu me lembro muito, por exemplo, do famoso julgamento de Ângela Diniz, o caso do Oca Street. E os argumentos que eram colocados, inclusive sobre defesa da honra, etc., eram argumentos muito presentes na própria sociedade naquela época. Eu acho que houve, mesmo com essas estatísticas, que demonstram a visibilidade, houve um progresso. Ah, com certeza. Você, naquela época, você absolver alguém ou conceder um privilégio dizendo que a honra daquele homem que não poderia ter aquela mulher era maior do que sua própria vida, a vida da mulher, era realmente um absurdo. Hoje eu acredito que nenhum homem, ou até mesmo o próprio homem, ele já consegue ter essa capacidade de discernimento, de entender que ele não possui a mulher. A mulher é dela, né? Não é do homem. E também aquela, né, de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, avançamos ainda bem, né? O Estado mete a colher. Com certeza. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Já sempre convidada para que possamos falar mais a respeito desse tema, que infelizmente a gente tem que sempre tocar nele novamente, particularmente aqui na TV Justiça. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço.
E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Superior Tribunal de Justiça restringe foro para governadores e conselheiros. Os ministros consideraram que cabe ao STJ determinar os elementos da competência originária da Corte para o julgamento de ações penais. Superior Tribunal de Justiça restringe foro para governadores e conselheiros de tribunais de contas dos estados. Ao interpretarem o artigo 105 da Constituição Federal, os ministros consideraram que cabe ao STJ determinar os elementos da competência originária da Corte para o julgamento de ações penais. Por maioria de votos, foi adotado o entendimento do Supremo Tribunal Federal que restringiu o chamado foro privilegiado de parlamentares federais apenas aos crimes cometidos durante o mandato e em razão dele. Quanto às demais autoridades com prerrogativa de foro no STJ, como desembargadores, por exemplo, os ministros vão decidir sobre a restrição no momento em que os processos forem pautados. Assessores lançam um livro em homenagem aos 5 anos do ministro Luiz Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal. A obra reúne artigos que mostram o posicionamento do ministro em julgamentos que marcaram a história do país. O livro é dividido em 3 partes que retratam os 5 anos até aqui do ministro Luiz Roberto Barroso como um dos 11 integrantes do Supremo Tribunal Federal. Casos emblemáticos, a constitucionalização dos ramos do direito e as mudanças institucionais do STF. Uma história que está longe de acabar, mas que, segundo o próprio ministro, já representa muito. O slogan do JK era 50 anos em 5. Às vezes eu tenho a sensação de que se passaram 50 anos. Mas tem sido uma experiência muito gratificante. É uma vida intensa, é uma vida dura, boa, mas me proporciona a possibilidade de servir ao país, sem nenhum outro interesse que não seja fazer as coisas bem feitas e tentar fazer um país melhor e maior. De modo que eu considero uma bênção poder estar aqui e poder estar aqui nessa hora. Parte do prefácio do livro foi escrito pelo amigo pessoal e ex-colega de plenário, ministro aposentado do STF, Carlos Aires Brito. O ministro Barroso é um ministro histórico, né? Ele é um expoente do pensamento jurídico brasileiro, magistrado, referência para todos nós, para todo o país. Me sinto também muito feliz em participar, não é, dessa homenagem tão justa, tão oportuna para um ministro que está fazendo história no Supremo Tribunal Federal. A homenagem é composta por 27 artigos de ex e atuais assessores do ministro Barroso. Cada um retrata um voto ou um julgamento que ficou marcado pela importância do tema para o país. O aborto, o impeachment da presidente Dilma, doações para campanhas, entre outros assuntos. O primeiro artigo do livro foi escrito pela advogada Carolina Abreu. Ela trabalhou com o ministro durante os 2 primeiros anos dele no STF, de 2013 a 2015. O livro é uma coletânea de artigos, né, de ex-assessores e de assessores do ministro Luiz Roberto Barroso, e cada assessor procurou, né, encontrar uma temática que expressasse uma determinada concepção e a forma como o ministro tem de tratar questões que são relevantes, né, para o país e para a consolidação da jurisprudência. O Tribunal Superior Eleitoral e a Delegação da União Europeia no Brasil realizam, nesta quinta-feira, o Seminário Internacional Fake News, Experiências e Desafios. Rafaela, o evento reúne alguns dos maiores especialistas brasileiros e europeus. O seminário aconteceu na sede do TSE em Brasília. A abertura contou com a presença da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, e do embaixador João Gomes Cravinho, da Delegação da União Europeia no Brasil. Na oportunidade, a Procuradora-Geral da República destacou que o voto do eleitor deve ser consciente e, para isso, ele precisa estar bem informado. O antídoto para notícias falsas é o bom funcionamento da imprensa livre, do jornalismo profissional, sem embaraço, a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo
de comunicação social. O seminário é uma oportunidade para trocar informações e conhecer as experiências europeias sobre os impactos das fake news. O embaixador João Gomes Cravinho falou que é importante integrar as plataformas digitais nesse trabalho. A plataforma não é neutra, a plataforma tem responsabilidade em alguma medida por saber, por exemplo, se há bots, portanto os robôs da internet trabalhando para disseminar informação. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, deixou claro que a Justiça Eleitoral tem um compromisso com a democracia e que foi firmado um acordo com partidos políticos, profissionais da área de publicidade e agências de inteligência para evitar a divulgação de notícias falsas. Nós temos uma atuação em várias frentes, dentre elas a atuação dos órgãos de inteligência. E citaria um exemplo, foi através da inteligência brasileira que chegou-se àqueles terroristas que pretendiam cometer atentados na época das Olimpíadas aqui realizadas no Brasil. Quem cria e espalha notícias falsas pode responder na justiça pelo crime. O presidente alertou também que essas informações podem atrapalhar uma eleição, o que prejudica candidatos e eleitores. Quem entender que a eleição deva ser anulada com base nesse dispositivo vai provocar a justiça, vai ter a sua fase probatória, vai ter a intervenção do Ministério Público, cada parte vai trazer a sua verdade e o juiz, no final, quando ele decidir, ele traz a verdade do Estado juiz. O seminário termina às 6 da tarde e conta com a participação de especialistas renomados na área. A edição de hoje do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e eu te vejo amanhã. Obrigado pela audiência e nos encontramos daqui a pouco, às 2 horas da tarde, no Direto do Plenário. Boa tarde para você.